A paz do Senhor, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês um pensamento a respeito do final dos tempos. Estamos estudando o livro de Apocalipse ali na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Barueri, na Avenida Nicolau Maevski, número 519, pastor Gilson, pastora Cíntia. E por estar ministrando esse tema nas terças-feiras lá nessa igreja, eu senti no coração de compartilhar um pequeno resumo do que estamos falando ali. Por exemplo, você sabia que Jesus não está voltando? Parece estranha essa frase, mas se estudarmos com um pouco de cuidado e colocarmos os fatos na sua ordem cronológica, vamos ver que Jesus não está voltando, mas é a igreja que está subindo. Quem está vindo agora é o anticristo. E ele enganará muitos, e muitos acreditarão que ele será o Cristo, o verdadeiro Cristo. Então, Jesus não está voltando agora. Jesus volta depois da grande tribulação, quando ele vem para vencer o anticristo e o falso profeta, na guerra do Armagedon, onde acontecerá a guerra do dragão com Miguel, e o dragão, a antiga serpente, será lançado na terra. Inclusive tem teólogos usando esse texto, teólogo famoso na internet que eu vi esses dias, falando que esse fato do diabo ser lançado na terra foi o que fez a terra ficar sem forma e vazia lá em Gênesis 1, entre Gênesis 1 e Gênesis 2. Só que esse fato do diabo ser lançado na terra, isso ainda vai acontecer. Isso só acontece em Apocalipse capítulo de número 12. E presta atenção nesse detalhe. Apocalipse de número 12, verso de número 7. E houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E lutou o dragão e os seus anjos, ou seja, os anjos que seguem o dragão, ou seja, o diabo, Satanás. E eles não prevaleceram contra Miguel. Nem o seu lugar se achou mais no céu, porque o diabo está nas regiões celestiais. Foi o único lugar que Deus criou que ele não disse que é muito bom, o firmamento, onde estão as estrelas, né? E ele colocou as estrelas lá no firmamento, né? Deus colocou as estrelas no firmamento. Foi o único lugar que Deus vai criar lá em Gênesis, pode reparar. E ele não fala que é muito bom. É regiões celestiais, onde o diabo está. Por isso que o verso 8 diz assim: o seu lugar não se achou mais no céu. E o grande dragão foi lançado fora. Aquela antiga serpente, uma referência direta à serpente lá do Éden. Mas outro dia a gente fala do Éden. Tem muita coisa lá interessante. A antiga serpente chamada de diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele foi lançado à terra e os seus anjos foram lançados com ele. Se isso aconteceu entre Gênesis 1 e 2, quem é esse todo mundo se o mundo ainda não existia, se a terra era sem forma e vazia? Né? E se ele engana todo mundo, quem é esse todo mundo que existia se o homem só foi criado no 6º dia? Então isso daqui não tem referência nenhuma, ou link nenhum com o fato da terra ser sem forma e vazia lá em Gênesis 1. Não existe. Olha a continuação. E ouvi uma alta voz dizendo no céu: agora chegou salvação. Salvação para quem? Se o homem não havia pecado ainda, e o plano de salvação ainda não tinha sido apresentado para ele. Então, não tem como colocar isso lá entre Gênesis 1, do 1 ao 2. Não dá. Chegou salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque foi lançado o acusador de nossos irmãos, e ele está abatido. Da mesma forma, que irmãos é esse? Se, segundo essa linha de pensamento de que o diabo foi lançado aqui e destruiu tudo, alguns vão dizer que ele até destruiu os dinossauros, né? Que irmãos era esse que existiam nessa época? Então, isso daqui ainda vai acontecer. Quando vai acontecer? Na guerra do Armagedon, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele vem e estabelece o seu reinado na terra. E interessante que quem acredita no pós-tribulacionismo, pós-tribulacionismo é aqueles que acreditam que a igreja estará passando a grande tribulação aqui na terra. E depois Jesus vem e nos livra ali do anticristo do diabo, de Satanás, dos seus anjos. Quem acredita no pós-tribulacionismo não
se eu colocar em ordem cronológica os fatos, eu não tenho uma oportunidade em que a igreja suba para o céu. E a igreja precisa subir para o céu em um momento. Porque quando Jesus vem, ele estabelece seu reino milenar aqui na terra. Serão 1000 anos. Então Satanás, ele será abatido aqui em Gênesis 12. Ele vai lá para o abismo, onde está Apolion. O abismo é a prisão dos demônios. Então ele vai para o abismo. Depois de 1000 anos, ele é liberado durante um dia. Um dia. Ele é liberado durante um dia e ele consegue fazer a cabeça dos habitantes aqui da terra, porque ainda haverá gente habitando aqui. E ele fará a cabeça de muita gente para ir contra Cristo. E aí ele será derrotado novamente e ele será eternamente aprisionado ali no inferno. Então, nesse primeiro momento, aqui na Guerra do Armagedon, ele é aprisionado no abismo, onde está Apolion. Depois que ele é liberto, depois de 1000 anos, aí sim que ele vai para o inferno. Porque aqui no Armagedon, quando ele é lançado na terra, quem inaugura o inferno é o anticristo e o falso profeta. Eles são os fósforos lançados no inferno e inauguram o inferno. Então o inferno ainda vai ser inaugurado. Amém? Então, eu preciso entender esse momento em que a igreja sobe. Por exemplo, aqui a gente vai ter 7 anos de grande tribulação. Isso é consenso, todo mundo sabe disso. É a última semana de Daniel. Mas fazendo a exegese do texto lá de Daniel, eu encontro o tempo das bodas do Cordeiro. Que se a grande tribulação acontece 7 anos, as bodas do Cordeiro também tem que acontecer em 7 anos. Porque antes da manifestação do anticristo, aquilo que impede o anticristo de se manifestar tem que ser retirado. Porque hoje ele não se manifesta porque isso aqui ainda está na terra. Ou seja, a igreja com a atuação do Espírito Santo. Porque se a igreja está na grande tribulação, com a atuação do Espírito Santo, e o anticristo se manifesta, então não é a igreja com a atuação do Espírito Santo que impede a manifestação do anticristo. Ou a igreja não tem poder nenhum para impedir a atuação do anticristo. Então, eu acredito que é a igreja com a atuação do Espírito Santo, ou seja, a igreja verdadeira, a igreja salva, remida, lavada no sangue do Cordeiro, que sai, que é arrebatada para que o anticristo possa reinar e ter o seu poder para governar o mundo. Então, fazendo uma exegese, eu consigo entender que as bodas do Cordeiro também está acontecendo durante esses 7 anos. Porque em algum momento a igreja tem que subir. E ela tem que voltar com Cristo. Como que eu sei que ela tem que voltar com Cristo? Mateus 24. É claro que Mateus 24, que é pós-tribulacionista, vai usar esse texto para dizer que no lugar de Israel ali seria a igreja. Mas existe uma diferença muito clara entre o que é a igreja e o que é Israel. Israel é uma coisa, igreja é outra, porque em Mateus 24, o escritor até vai dizer que eles têm que esperar que esse dia não ocorra no sábado. A igreja não guarda o sábado, embora o princípio do sábado exista na nossa vida, que o princípio do sábado é o descanso. E a gente descansa um dia na semana, que no nosso caso seria o domingo. Então o princípio do sábado é aplicado na nossa vida. Mas não seguimos o sábado como os judeus seguem. E Deus, sabendo da crença deles, fala: olha, torça para que esses dias não caia no sábado. Então Mateus 24, 31... Mateus 24, 30 e 31. Vai dizer assim: e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Isso é a vinda. Esse é o segundo momento. Presta atenção. E ele enviará os seus anjos. Então os anjos serão enviados, com grande som de trombeta. Aonde eles tocam a trombeta? No céu. No céu. E eles ajuntarão os seus eleitos desde os 4 ventos. Desde os 4 ventos. De uma a outra extremidade do céu. De uma a outra extremidade do céu. Do céu. Não é da terra. Não é da terra. De uma a outra extremidade do céu. Porque vamos vir com Cristo. E os anjos que nos ajuntará. Vamos vir como um exército. Como um exército. Então a igreja vai vir. Para quê? Para salvar Israel ali das mãos do anticristo. Né? Então as bodas acontecerá
No momento anterior a isso, durante os 7 anos, se as bodas estão acontecendo no céu durante 7 anos e a grande tribulação está acontecendo aqui na terra durante 7 anos, com quem que o noivo está festejando aqui em cima? Se a igreja está aqui embaixo, não tem sentido nenhum. A igreja tem que estar junto com o esposo. A esposa tem que estar junto ao esposo nas bodas. Então festejaremos nas bodas que está sendo preparado para a gente. E eis que a Nova Jerusalém vem descendo adornada, ataviada, como uma noiva para o seu marido. Essa Nova Jerusalém, estaremos dentro dela. Depois a gente sai. Porque existem 2 eventos distintos. Um evento em Hebreus 9, 28, que fala que só aqueles que o esperam para a salvação o verão. E um evento de Apocalipse 1,7 que diz que todo olho verá. Isso é contradição da Bíblia? Não. Se trata de 2 eventos distintos. Aqueles que o esperam para a salvação é aqueles que estarão no arrebatamento da igreja. Porque, como eu disse no início, não é Cristo que vem, é a igreja que sobe. E a igreja se encontrará com Cristo acima das nuvens. E eu não sei se você já andou de avião, mas quando o avião sobe e ele passa das nuvens, você vê tudo branco. E tudo que está embaixo fica oculto, não dá para enxergar nada, fica só nuvem. Da mesma forma, é olhando de baixo para cima. Então só aqueles que o esperam para a salvação estarão vendo ele, acima das nuvens. Mas em Apocalipse 1,7, quando ele vem, quando de fato ele vem, depois da grande tribulação, depois do aparecimento do anticristo, depois dos 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra, que dá 7 anos, a última semana de Daniel, ele vem e acontece a guerra do Armagedon, nós desceremos com ele. Nós desceremos com ele. Mateus, vamos para Mateus não, vamos terminar essa live, porque eu acho que já está ficando um pouco extensa demais. A maioria das pessoas ouve até os 5 minutos só. Se quiser detalhes mais aprofundados, estamos estudando lá na Avenida Nicolau Maevski, número 519, em Jandira. Tivemos a primeira oportunidade terça-feira passada, vamos ter a segunda aula e a finalização desse tema, terça-feira agora às 19 horas, ali com o pastor Gilson Divino. Abra aí, Salmo 58. Salmo 58. É claro que em 2 dias não dá para esgotar todo o tema, mas estamos fazendo um breve resumo dos assuntos mais relevantes. Inclusive eles têm a oportunidade de fazer perguntas e a gente ali vamos tentando responder à medida do possível. Amém? Então, por que eu sou pré-tribulacionista? Porque Deus sempre teve o costume de, quando lançou algum tipo de juízo na terra, ele sempre salvou seus escolhidos antes. Isso aconteceu no dilúvio. Ele falava para Enoque, eu vou arrebatar um povo, porque dizem aí, teólogos famosos dizem que não existe arrebatamento secreto. Na verdade, esse nome arrebatamento secreto, realmente, esse daí não existe, porque nunca foi secreto, está revelado para a gente. Inclusive aquele texto que diz assim, que ele vem como ladrão, né? Ele não vem como ladrão para a gente, não. Se você ver o texto, vai estar dizendo, ele vem como ladrão, mas vós, irmãos, que estáis na luz e não nas trevas, vocês não serão surpreendidos como que um ladrão naquele dia, porque vocês estão na luz. Então esse texto não é para quem está na luz, ele vem como ladrão para quem está nas trevas, porque quem está nas trevas não espera mesmo que ele venha, mas quem está na luz acredita que a qualquer momento a trombeta pode soar, porque ele vem, os anjos quando ele ajuntar os seus escolhidos, eles vão soprar a trombeta. Eles vão soprar a trombeta. E existia 2 trombetas na época do Antigo Testamento de prata que Deus mandou Moisés construir. Uma trombeta para ajuntar o povo e uma trombeta para preparar o povo para a guerra, para preparar o povo para sair do local, para preparar o povo para sair em viagem. Essa segunda trombeta de retirar o povo para sair em viagem. Quando a nuvem se elevava, eu trocava a trombeta de forma retinindo, com alarme. Quando eu queria unir o povo, eu só tocava
uma nota só, soprava só uma nota e unia o povo. Mas quando eu queria fazer com que o povo desmontasse seu acampamento e saísse para um novo local, quando a nuvem se elevava e conduzia o povo pelo deserto, eu tocava a trombeta retinindo com alarme. Então, ao toque, ao soar dessa última trombeta, é que a igreja sobe para a glória de Deus. Presta atenção, Salmo 58. Eu acho que é isso. Se eu não tiver enganado. Perdão, não é Salmo 58 não. Salmo 46, perdão, gente. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes sejam transportados para o meio dos mares, ainda que suas águas sujas se perturbem, e ainda que os montes se sacudam com o seu inchar. Por que não temeremos? Se está acontecendo tudo isso na terra. Porque a gente não vai estar aqui na terra. A gente já vai estar na Nova Jerusalém. Isso daqui está acontecendo na grande tribulação. São eventos da grande tribulação, lá de Apocalipse. Então, a terra se movendo, as águas rugindo. Por que não temeremos? Porque olha o verso 4, vai explicar o porquê. Porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, aonde estamos guardados, protegidos, porque o Senhor é o nosso refúgio. Presta atenção, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Os pagões se enraiveceram, os reinos se moveram. Aonde? Na Terceira Guerra Mundial, aqui embaixo na terra. Ele proferiu a sua voz e a terra derreteu. Então, presta atenção, ele está proferindo a sua voz da onde? Lá, da Nova Jerusalém, porque ele está no meio dela. Ele está no meio da Nova Jerusalém. A cidade de Deus é a Nova Jerusalém. Ele está no meio dela. Então ele levantou a sua voz e a terra derreteu. Aonde? Aqui embaixo. O Senhor dos Exércitos está conosco. Conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor. Porque quando ele estiver na grande tribulação, no Armagedon, ele vai nos convidar para ver tudo que ele vai fazer aqui. E a gente vai assistir a grande tribulação de camarote. E ele vai dizer assim: vinde contemplar as obras do Senhor. Que desolações ele causou na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Presta atenção que ele quebra o arco, que é justamente a arma do anticristo. Ele tem um arco, ele vem montado no cavalo branco igual o nosso Cristo, mas ele é falso. Esse Cristo, o anticristo, é falso. Ele tem um cavalo branco igual o nosso Cristo, mas ele não tem uma espada como o nosso Cristo. Ele tem um arco, porque ele é covarde, ele atira de longe. O nosso Cristo não, ele tem uma espada, porque ele é o Senhor dos Exércitos, o nosso general, o nosso Senhor dos Exércitos, é o nosso Senhor. E ele destrói o arco, ele corta a lança, porque ele pergunta para a morte: morte, onde está a tua vitória? O inferno, onde está o teu agrilhão? A lança, ele destrói. E ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A Bíblia vai falar: ele te livrará da hora da tribulação. Da hora. Da hora não é na hora da tribulação. Da hora é como se esse caderno aqui fosse a hora. Isso daqui é uma hora. Uma hora. Esse caderno, uma hora. Então, se o texto estivesse dizendo: ele nos livrará na hora da tentação, então no meio dessa hora, ele nos livraria. Mas o texto não diz isso. O texto diz: ele nos livrará da hora. Da hora. E não na hora. Ele nos livrará da hora da tribulação. Aonde ele nos livrará? No refúgio que ele tem preparado para a gente, na Nova Jerusalém. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Um grande abraço. Te espero lá. Avenida Nicolau Maevski, número 519, para a glória de Deus. Um grande abraço.